Olá pessoal, para o tutorial de hoje eu chamei minha irmã e vou fazer esse palhaço nela que não é tão caricato, ele ainda é meio glamuroso assim, então eu achei bem legal. Eu vi um desenho de um face chart e eu decidi recriar para vocês. Eu começo aplicando uma sombra bem clarinha, pode ser um pó translúcido também, só para secar um pouco a pálpebra. Depois eu venho com essa sombra que chama Charm, que é da paleta do Jeffree Star, é um laranjinha. E eu vou começar a aplicar no côncavo e concentrar no canto externo. Daí depois eu quero fazer um olho mais vinho, assim, meio vermelho. Então eu vou usar a Fetish, que é um vermelho assim, um vinho mais escuro, e concentrar essa sombra um pouco mais para baixo no côncavo, também deixando mais escuro no final, no canto externo, porque eu gosto desse olho puxadinho que eu já falei para vocês. Eu venho esfumando e depois eu gosto de misturar essas duas cores, então eu esfumo as bordas onde as duas cores se encontram com o laranja de novo. Com um pincel úmido eu venho com esse vermelho metálico dessa paleta da Elf, que eu acho que nem vende mais. E aplico na pálpebra móvel inteira, subindo um pouquinho para quando ela abrir os olhos ainda conseguir ver essa sombra. Então eu vou dando batidinhas para concentrar a cor, depois eu vou esfumando o final, assim. Você pode até voltar com o laranja ou o vermelho para esfumar as bordas onde essas sombras se encontram. Agora eu vou começar a pele, lembrando que a pele dela já tá limpa, hidratada, tonificada e tal, que é um passo muito importante. Eu vou usar essa paleta da Elf, que eu sempre uso. Essa daqui é na cor Light Medium, e eu gosto de usar a segunda cor no centro do rosto dela e a quarta cor no perímetro. Aqui tá vendo, eu dei uma puxadinha assim também, limpando o final da sombra para deixar mais puxadinho, e eu vou dando batidinhas no rosto dela inteiro, misturando essas duas cores para chegar o mais próximo do tom natural da pele dela. Agora de corretivo eu vou usar o HD Lifting Concealer na cor Light. E eu aplico primeiro com um pincel, dando batidinhas, fazendo um triângulo, indo bem próximo à raiz dos cílios dela para esconder qualquer pigmentação. E eu gosto também de aplicar um pouquinho do lado das narinas, para cancelar a vermelhidão e tal. E para clarear eu gosto de vir com esse aqui que chama Under Eye, que é também da Elf. Só que esse daqui é na cor Light Glow e eu aplico no centro do rosto para dar uma clareada, então na testa, no queixo, no nariz e um pouco abaixo de onde eu apliquei o outro corretivo. Depois eu espalho tudo com a esponjinha. Agora eu vou esfumar abaixo dos olhos e eu vou usar só aquela cor, o vermelho que chama Fetish, da paleta do Jeffree Star. Então eu vou esfumar bastante. Daí eu aplico lápis preto dentro da linha d'água e depois fora também para dar uma esfumada com o lápis e deixar meio borrado assim. Então eu queria um efeito bonito, glam, mas mesmo assim deixar algumas partes mais borradas e tal, para dar um ar mais despojado de palhaço. E eu achei legal porque eu passei o preto, depois eu vim com uma sombra marrom para esfumar. Então eu puxei assim, tá vendo, como se fosse um delineado, mas era só de sombra mesmo. E eu passei também essa sombra dourada no canto interno. Agora de bronzer eu vou usar o Butter Bronzer, que é o meu favorito, dando uma leve contornada só para dar uma bronzeadinha. Eu prometo que nos próximos tutoriais eu prendo meu cabelo, que tava na frente. Então eu só peguei aquela sombra Fetish e dei uma esfumada fazendo um risco no meio dos olhos, saindo da sobrancelha, dos dois lados e depois abaixo também. E no nariz só na pontinha assim, fazendo um V. Daí depois nesse formato eu vou fazer um delineado preto, que é um pouco mais fino, para ainda você conseguir ver o esfumado vermelho por baixo. Na verdade eu nem precisava fazer esse de cima, porque a peruca que a gente usou depois ela tinha franja, então cobria. E embaixo eu vou fazer a mesma coisa, só que em formato de lágrima. Em vez de ser um risco pontudo, a gente vai fazer duas lágrimas, como se fosse a máscara escorrendo, máscara de cílios e tal. Então fica um aspecto legal, assim, mais dramático. Você pode fazer os dois lados diferentes se você quiser, para dar um efeito mais legal. Eu fiz um mais comprido que o outro. E depois eu gosto de voltar com o delineador para aperfeiçoar, e depois para dar um brilho mais legal eu usei uma tinta branca tanto no nariz quanto nas lágrimas. No nariz eu fiz só de delineador e depois dentro eu cobri com tinta vermelha. Você pode usar um batom, sei lá, e depois selar com sombra também. Tinta branca que eu falo é agora
pra fazer aqueles pontos de luz, sabe? Então dá um acabamento super legal, faz toda a diferença, então sempre é legal você fazer sombra e fazer a luz. Depois eu decidi voltar com aquele dourado e aplicar bem ali no começo da gota, perto dos cílios e também lá na parte de cima, naquela volta, tá vendo? Ó, embaixo do risco ali. Depois eu colei cílios postiços, um bem grande para ficar bem exagerado e finalizar os olhos. Passei lápis preto na linha d'água superior para juntar os cílios, um pouco de máscara também. E agora eu tô colando aqueles cílios individuais em tufinhos nos cílios inferiores para dar mais drama assim e ficar com esse olho mais de boneca. Agora nos lábios eu comecei contornando com um lápis vermelho para fazer aquele famoso lábio de aquela boca de palhaço mais comprida assim, então eu dei uma alongada para fazer um sorriso, para ficar mais sorridente, puxando assim, seguindo o desenho da foto daquele desenho que eu vi, quer dizer. Depois dentro eu usei um batom vermelho, um pouquinho mais claro. Daí eu fui misturando as duas cores e com um pincelzinho assim, e podia ficar um pouco borrado, sabe, pra dar esse efeito mais legal de palhaço mesmo. E com uma sombra vermelha, aquela mesma que eu usei nos olhos, eu escureci um pouco os cantos e depois misturei um pouquinho de dourado no centro pra dar um brilho. Eu dei uma leve preenchida nas sobrancelhas e depois eu volto com um delineador e faço um risco saindo da boca onde os lábios se encontram ali, dos dois lados e também no arco do cupido, só pra dar um pouquinho mais de contraste. Agora eu vou passar muito iluminador mesmo, porque eu quero que dê aquele aspecto de uma pele de mentira artificial, sabe? Uma pele de plástico, assim, sabe? De algum boneco, algo assim. Então fica muito bonito esse efeito. Eu tô usando o Fuego, que é um iluminador muito lindo da Desi e da Katie pra Dose of Colors. Agora, para finalizar o look, o último toque, o último detalhe, eu decidi acrescentar um pouquinho de gloss incolor em cima das lágrimas para dar esse brilho. Então fica um acabamento muito bonito. E esse é o resultado final, eu espero muito que vocês tenham gostado. A peruca super completou o look, deu um toque final muito especial e eu amei. Então é isso, muito obrigado por ter assistido, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, comentar o que vocês acharam e te vejo no próximo vídeo. Tchau!